O objetivo dessa sintaxe é que a gente possa contar a história que retrata essas etapas pelas quais nós passamos até aqui, né? Eu fui em alguns grupos aí durante a prática, eu falei, essa fonte de risco está muito generalista, eu não estou conseguindo compreender o que você está querendo me dizer. Ah, é um conjunto de normas, mas que norma exatamente? Qual é a norma que é a fonte de risco? Porque depois, se isso for priorizado, né, se esse risco for priorizado para tratamento, eu vou ter que saber qual é a norma que a gente precisa ajustar, né, melhorar. Então, a gente, na verdade, o que a gente quer é primeiro saber contar a história dessas análises que a gente faz para a gente poder identificar o risco. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui hipotético, tá? Não tem, vocês vão falar, eu sou aqui da PRGP, tá faltando um montão de coisa aí. Pode ser que tá mesmo, provavelmente vai estar, mas é um exemplo que a gente vai fazer voltado para a gestão de pessoas. Vocês vão ver que não só elementos da área de gestão de pessoas vão entrar nesse exemplo, tá? Vamos lá. Então, para preencher a sintaxe, né? A primeira coisa que a gente vai descrever lá é o objetivo. Então, aqui eu vou dizer que eu estou falando de todos os objetivos estratégicos institucionais do PDI que dependem da plenitude da força de trabalho institucional. Em específico, aquele que visa aprimorar a gestão e o desenvolvimento de pessoas. Então, aqui eu estou falando em especial desse objetivo, mas de todos os outros também que dependam dessa plenitude da força de trabalho. Depois eu vou falar qual é o contexto interno. Vou fazer minha análise SWOT, fiz ali, e eu vou dizer que internamente, a Unifei, que veja que aqui eu estou falando de um objetivo da Unifei. Então, internamente a Unifei, eu tenho deficiência no número de servidores para desempenho adequado das funções da universidade, manutenção dos serviços prestados, é uma fraqueza que eu identifiquei. Eu tenho deficiência no processo de elaboração do PDP anual e desalinhamento entre as competências desejadas e as competências adquiridas pelos servidores, que também é uma fraqueza, ou seja, eu não estou conseguindo ainda garantir que o que está sendo proposto ali no plano de desenvolvimento de pessoas é exatamente o que aquele setor estava precisando, que aquele servidor se capacitasse. Então, aqui eu posso ter mais fraquezas. O pessoal da PRGP vai dizer, está faltando um montão de fraquezas, mas eu vou elencar só essas duas no exemplo. Eu vou colocar contextos externos. Como contexto externo, eu identifiquei uma certa imprecisão ou uma instabilidade nas diretrizes governamentais quanto à manutenção ou ao crescimento do quadro de pessoal das universidades federais. Então, hoje, quando eu penso nesse aumento do quadro de pessoas nas universidades federais, a Rosana pode dizer, mas é muito instável, eu não sei, pode vir que vem uma diretriz do governo que liberou o código de vaga, pode ser que não está congelado o número de vaga indeterminadamente. Então, eu coloquei isso aqui como no contexto externo, uma ameaça, né? Depois eu vou identificar fontes de risco, com relação a isso aqui que eu estou retratando. Eu vou dizer que uma fonte de risco podem ser decretos ou portarias ministeriais restritivas, já expedidas, ou possíveis de expedição nesse ano. Por que nesse ano? Porque o ciclo de gestão de riscos é por ano. Então, eu vou dizer que eu já conheço alguns decretos e portarias que são restritivas quanto a essa questão do aumento de pessoal, né? Ou, bom, vai que esse ano vai ter a expedição de novos decretos e portarias que ainda são mais restritivos, né? Eu vou dizer que, como fonte de risco, eu tenho o PDP, né? O meu próprio PDP institucional, que ele é desalinhado das necessidades institucionais. Então, esses dois elementos, eu estou dizendo que são fontes de risco para mim, porque vários procedimentos que envolvem isso daqui, hoje eles podem ter falhas, hoje eles podem estar relacionados a eventos de risco, né? Aí eu vou ter que dizer, então, quais são os eventos de risco vinculados a essas minhas fontes ali. Eu vou dizer que, se ocorrer a revogação desses decretos ou portarias restritivos vigentes, é positivo para mim. É um evento, pode acontecer esse evento, né? Vai lá que o ministro vai e revoga decreto, né? Enfim, revoga portaria. Ou o presidente, né, da República. Eu posso dizer que outro evento de risco é a expedição de decreto ou portaria ministerial restritivo nesse ano, que também vai ser negativo para mim, se esse evento acontecer. Eu posso dizer que o PDP pode ser aprovado em desalinhamento às necessidades institucionais de pessoas. Se isso acontecer, vai ser negativo para mim também.
instituição de processo ou trabalho para controle do alinhamento das demandas aprovadas no PDP. Se eu instituir um processo de controle que garanta esse alinhamento das demandas aprovadas no PDP com o que a universidade está precisando de capacitação, isso aí vai ser positivo para mim. Então, eu elenquei aqui esses 4, 5 eventos, no exemplo, né? Pode ser que tenha muito mais. Partes envolvidas que afetam essa questão. O governo federal, os gestores e chefias da Unifei, porque no caso do PDP são eles que elaboram, né? Cada um elabora a sua unidade, o PDP. E a Diretoria de Desenvolvimento Pessoal também, que é a unidade da Unifei diretamente vinculada a essa questão de pessoal. Quais são as incertezas que essa situação me gera, né? Essas fontes, esses possíveis eventos, a atuação daquelas partes interessadas ali. Isso vai me gerar como incerteza a imposição de restrição orçamentária, uma das incertezas, né? A imposição de restrição orçamentária e financeira às universidades federais pelo governo é uma incerteza. Pode ser que essa restrição, essa imposição da restrição orçamentária ocorra ou não, né? E isso tem impacto, porque às vezes se eu iria contratar pessoas, eu não vou poder contratar, né? Então, a não disponibilização de códigos de vaga para novos servidores à universidade, isso também é uma incerteza para mim, né? E isso pode gerar um impacto operacional negativo à Unifei. É isso que eu estou falando, né? Que essas duas incertezas ali, elas podem me gerar um impacto operacional negativo à Unifei. Então, eu estou colocando que o risco, na verdade, o risco é essa incompletude ou é essa insuficiência do quadro de pessoal da universidade. Veja que eu não estou dizendo aqui que essas incertezas são riscos. O que eu estou dizendo é que essas incertezas, o efeito delas é me gerar essa insuficiência no quadro de pessoal, gerar essa incompletude. Eu usei os dois termos porque eu não sabia qual era melhor. Então, mas quem é da área, né, vai saber. Então, o que eu estou dizendo é que o risco é esse. Né? Tem várias questões ali que a gente viu que são envolvidas, várias fontes, vários eventos, tem essas incertezas, mas o risco é esse. E aí, quais são as consequências desse risco, né? Dessa incompletude do quadro de pessoal? Interrupção ou perda na qualidade nos serviços prestados, né? Seja nas atividades de ensino, pesquisa, extensão ou administração, todas precisam de pessoas. É uma redução da qualidade de vida dos servidores que ficam sobrecarregados, porque se eu estou em equipes muito enxutas, com demandas que ou se estabilizaram altas ou não deixam de crescer, as pessoas vão ficar sobrecarregadas, né? Então, eu estou dizendo que eu consegui levantar essas duas consequências. E aí, eu vou fazer aqui quem são as partes afetadas com isso, né? São os servidores e usuários da universidade, né? Os próprios alunos, os próprios servidores, né, são afetados com isso. Colaboradores externos da Unifei. Então, juntando todos esses elementos na estrutura daquela sintaxe padrão lá, que eu mostrei para vocês no começo, a história do risco ficaria mais ou menos assim. Considerando o contexto externo de imprecisão e estabilidade nas diretrizes do quadro de pessoal das universidades federais, considerando o contexto interno do número de servidores em exercício inferior ao quadro total de vagas da instituição, deficiência no processo de elaboração do PDP, desalinhamento entre competências desejadas e adquiridas pelos servidores, que, por meio da atuação do governo federal, dos gestores e chefias da Unifei, da diretoria de pessoal, impactam no desempenho adequado das funções da universidade, manutenção dos serviços prestados à sociedade, devido à não revogação de decretos ou portarias restritivos vigentes, à expedição de outros decretos ou portarias restritivos neste ano, devido ao PDP aprovado em desalinhamento às necessidades institucionais, à não instituição de um processo de trabalho para controle do alinhamento das demandas aprovadas no PDP, pode ocorrer a imposição de restrição orçamentária e financeira às universidades federais, bem como a não disponibilização de códigos de vagas para novos servidores, bem como deficiências nas competências dos servidores que já estão em exercício.
Os objetivos estratégicos institucionais do PDI, que dependem da plenitude da força de trabalho, em específico aquele que visa aprimorar a gestão e o desenvolvimento de pessoas, podem ser comprometidos por meio do impacto operacional resultante dos possíveis eventos que foram mencionados. Então, quando nós descrevemos o contexto do risco adequadamente, né, nessa sintaxe, nós acabamos elaborando um textão, que eu coloquei entre aspas ali, um bom textão, que é a história da identificação do risco. Então, assim, a ordem dos elementos da sintaxe, ela é uma sugestão que a gente está colocando ali. Não é preciso colocar todos dessa sequência, desse jeito. É possível você organizar os elementos nesse texto de maneira mais adequada, prezando pela coesão desse texto. Então, em outras palavras, escreva da maneira que ficar mais clara, desde que os elementos identificados estejam no seu texto. Falar, Yaskra, um elemento ou outro eu não consegui identificar lá na minha SWOT. Tem alguns elementos lá que eu consigo relacionar, mas outros não, não tem problema. Desde que você coloque qual é a fonte de risco, o evento de risco, né, quem são as partes interessadas, quais são as incertezas que isso me gera e as consequências, né, a gente entende que o risco vai ser compreensível e vai poder ser descrito da maneira correta. O Valdívio tinha perguntado antes a questão da incerteza. A incerteza, ela é muito vinculada às causas. Ela é muito vinculada àquela questão... Alguém abriu o microfone? Alguém abriu? Fechou o microfone. A incerteza, pessoal, ela é muito... Você vê que ela é muito vinculada às fontes e aos eventos de risco. Então, ela é vinculada a causas. Né? A incerteza, ela é vinculada a causas, né? E os resultados dessas incertezas, né, no que essa incerteza vai me impactar, né? As consequências dessa incerteza é exatamente o que me diz qual é o risco. Então, vejo que eu faço uma análise contextual bem aprofundada para eu poder lá no final dizer o que eu achava que é o risco não é não, o que eu achava que é o risco é uma incerteza só. O que eu achava que é um risco, na verdade, é um evento de risco. E às vezes essas coisas até podem ser a mesma, mas é importante que a gente faça essa análise, tá bom? Que a gente venha trazendo esses elementos para a gente poder escrever o nosso texto, vamos dizer assim. Finalmente, a gente descreveu os elementos contextuais e identificamos um risco de maneira correta, quando a gente reúne tudo e coloca naquela sintaxe.